Boa tarde, 13 horas e 45 minutos. Eu sou Luciana Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias, primeira edição. A gente começa falando sobre a sessão ordinária desta quarta-feira. Mais de 20 projetos estão na ordem do dia. Em primeira discussão, o parlamento vai analisar o projeto que cria o programa de combate ao assédio sexual no transporte coletivo na capital. Ainda em primeira discussão, será votado o projeto que institui a política municipal de controle e eliminação da tuberculose no município. E chega também ao plenário o projeto que inclui o álcool gel na lista de produtos da cesta básica distribuída para as famílias carentes pela prefeitura. Também em primeira discussão, o projeto que obriga as concessionárias que possuírem pedágio a liberar a passagem do motorista quando ele não tiver meios de pagamento. E ainda o projeto que obriga o BRT a disponibilizar banheiros e bebedouros em todas as estações. Eu acompanhei a sessão de abertura do ano legislativo nesta terça-feira. 2 vetos do Executivo foram derrubados. O secretário municipal de Governo e Integridade Pública, Marcelo Calero, leu a mensagem do prefeito e destacou a importância do parlamento carioca. As bandeiras do Brasil e da cidade maravilhosa foram hasteadas no plenário do Palácio Pedro Ernesto, marcando o início dos trabalhos do Legislativo Carioca em 2022. Se há uma abertura de legislativo importante é essa, porque ela se dá no início de um importantíssimo ano eleitoral que vai eleger o mesmo um novo presidente da República. O prefeito Eduardo Paes, em viagem oficial, foi representado pelo secretário municipal de Governo e Integridade, Marcelo Calero. Ele leu a mensagem enviada pelo Poder Executivo à Câmara. A leitura da mensagem legislativa, ela também aponta para essa estreita cooperação entre a Câmara de Vereadores e o Executivo Municipal. Na retomada da sessão plenária desta terça-feira, vereadores derrubaram 2 vetos do Poder Executivo. O primeiro é o projeto de lei de autoria do vereador Rafael Aloísio Freitas, que dispõe sobre a criação e definição dos parâmetros do corredor esportivo do entorno do estádio Jornalista Mário Filho Maracanã. O nosso projeto visa a estimular e ajudar nessa organização dos espaços, para que tudo seja feito de uma forma mais harmônica e ali realmente o entorno do Maracanã seja uma grande referência para a cidade. O segundo foi o projeto que dispõe sobre a publicização na rede municipal de computadores das informações na ordem cronológica de pagamentos pelo Poder Executivo dos parlamentares Wellington Dias, Carlos Eduardo, Pedro Duarte e Chico Alencar. É muito importante a aprovação desse projeto hoje. Ele trata da destinação de R$ 2 a ser cobrado como se fosse uma campanha no IPTU. Deixar bem claro que é opcional a pessoa que quiser fazer essa contribuição para o Fundo da Criança e Adolescente. É um fundo que vive de doações e que é muito importante para a nossa cidade. Entre os projetos aprovados em segunda discussão durante a sessão plenária está o de autoria dos vereadores Carlos Caiado, professor Célio Luparelli e Felipe Michel, que cria as placas de identificação no âmbito da execução de medidas compensatórias ambientais no município do Rio de Janeiro. Qualquer licenciamento de obras privadas se faz necessário algumas exigências, e uma delas é a compensação ambiental daquele empreendimento, em compensar o meio ambiente com plantio de árvores ou alguma intervenção que se faça necessária, exigida pelo poder público municipal e, no caso específico, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O plenário ainda aprovou a obrigatoriedade de orientação e informação da legislação e procedimentos relativos a transplante de órgãos pelas instituições de saúde do município, de autoria da vereadora Rosa Fernandes. E o PL de autoria do vereador Dr. Rogério Amorim, que dispõe sobre as únicas informações que deverão constar nas placas comemorativas e de inauguração ou reinauguração de obras públicas. Pelo menos 54 pessoas morreram por causa das fortes chuvas na cidade de Petrópolis, na região serrana do estado. Dezenas seguem desaparecidas, de acordo com o Corpo de Bombeiros. O temporal começou na tarde desta terça-feira. Segundo o Climatempo, o volume acumulado de chuva no período de 6 horas foi de 259 milímetros, quantidade acima do que era esperado para o mês. A enxurrada arrastou carros e inundou vários pontos do município.
A Polícia Civil criou uma força-tarefa para ajudar na identificação de corpos e resgate de vítimas. 400 bombeiros procuram por desaparecidos. Parte da cidade está sem água e luz. A Prefeitura de Petrópolis decretou estado de calamidade pública no município. O governador do Rio cancelou a agenda e foi para Petrópolis. O presidente Bolsonaro pediu aos ministros da Economia e do Desenvolvimento Regional auxílio imediato às vítimas. A Câmara do Rio, em parceria com a Câmara Municipal de Petrópolis, faz uma campanha de arrecadação de água, alimentos e itens de limpeza e higiene pessoal para os desabrigados pelas chuvas. As doações podem ser feitas aqui na entrada principal do Palácio Pedro Ernesto, na Cinelândia, nos dias de semana, de 9 da manhã às 6 da tarde. O controle da população de animais de rua no Rio passa a ser feito através de um protocolo internacional adotado por instituições de vários países. A lei que institui a medida, já aprovada pela Câmara Municipal, é de autoria do vereador Dr. Marcos Paulo e vai orientar órgãos públicos, instituições não governamentais e protetores independentes. O protocolo SED, captura, esterilização e devolução, teve início na década de 60 na Inglaterra. Ele foi criado com o objetivo de controlar a população nas colônias de felinos. Hoje é praticado por mais de 40 países no mundo. O método é apontado como mais humano, efetivo e economicamente viável para controlar e reduzir a população de felinos nas ruas. Depois de esterilizados, eles são devolvidos ao território de origem, onde já são alimentados e protegidos por um cuidador. No Rio, a lei, que já foi sancionada pela Prefeitura, vai atender aos animais em situação de abandono, cães e gatos. Os animais adultos dóceis e os filhotes que ainda estejam em idade de socialização vão ser retirados das ruas e encaminhados para adoção. O projeto de captura, esterilização e devolução é um projeto super importante que diminui muito o sofrimento animal, mas precisa ser feito de forma segura e de uma forma responsável. O autor da lei é o vereador Dr. Marcos Paulo. Hoje nós temos um descontrole populacional enorme na nossa cidade. É fundamental que esses animais sejam castrados, que esse controle populacional ocorra, porque é uma medida de saúde pública, é um benefício para os animais da nossa cidade, para as pessoas que cuidam desses animais e para a população como um todo. E hoje é dia do programa Reportagem Especial aqui na Rio TV Câmara. O assunto desta semana é o plano diretor da cidade. Qual o Rio de Janeiro carioca deseja? Eu acho que tem que tirar esse povo que está na rua, né? Cadeirante não tem mobilidade para andar no centro do Rio. Que possa ter facilidade no transporte, no dia a dia. Para esse sonho virar realidade, a Câmara Municipal criou em 2021 uma comissão especial para revisar o plano diretor da cidade. O Rio de Janeiro está muito atrasado em relação à metodologia de plano diretor. Uma cidade planejada para os próximos 10 anos, com mais transporte público, acessibilidade, moradia e mais sustentável. Eu acho que a gente vai conseguir ter uma definição do que a gente quer de cidade para o Rio de Janeiro para melhorar o desenvolvimento urbano. Esses são os objetivos do plano diretor, que será votado neste ano pelos vereadores. Cabe a nós debatermos coletivamente quais áreas de fato nós precisamos nos debruçar e entender esse novo contexto. Considerado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, o Parque do Flamengo vai passar por obras de revitalização. A repórter Mariana Rosadas tem as informações. Nesta primeira etapa serão recuperados o espaço infantil, conhecido como Cidade das Crianças, e as quadras poliesportivas. O aterro do Flamengo tem 1.200.000 metros quadrados de área verde e foi construído com a terra proveniente da demolição parcial do Morro de Santo Antônio para afastar a invasão de águas do mar em dias de ressaca e criar vias de alta velocidade. Foi utilizada a mesma draga que abriu o Canal do Panamá e a inauguração ocorreu em 12 de outubro de 1965.
O complexo de lazer tem paisagismo de Roberto Burlemax. A gente tem uma cidade que passou 4 anos sem qualquer tipo de manutenção, né? Então, uma cidade quase a ser reconstruída. É óbvio que a gente intensifica esse trabalho agora, depois de um ano de muitos ajustes para organizar a casa. E o Aterro do Flamengo é um dos orgulhos, é um dos símbolos dessa cidade, é um parque tombado, que serve de área de lazer para muita gente da cidade, é um parque muito democrático. Está num estado de abandono muito grave, então são 6 meses de obra de recuperação e depois uma manutenção adequada ao longo dos próximos anos. Vamos começar a obra do parque todo, duração de 6 meses, ou seja, meados de agosto a gente entrega a obra de volta. A área vai ser totalmente revitalizada. Lembrando que aqui é uma área tombada, então vai ficar tudo exatamente como era antes. E antes de encerrar o Câmara Rio Notícias primeira edição, eu quero lembrar da campanha de arrecadação de água, alimentos e itens de limpeza e higiene pessoal para os desabrigados pelas chuvas na região serrana. A campanha é uma parceria entre a Câmara do Rio e a Câmara Municipal de Petrópolis. As doações podem ser feitas aqui no Palácio Pedro Ernesto, das 9 da manhã às 6 da tarde. Colabore! A gente vai ficando por aqui. Outras informações nas nossas redes sociais em @CâmaraRio e às 7h40 da noite no Câmara Rio Notícias, segunda edição, com Ingrid Bart. Muito obrigada pela companhia e até amanhã.